Na aula anterior, nós iniciamos esse processo de evolução histórica da antropologia. Definimos antropologia, falamos sobre o seu tríplice caráter científico, sobre a sua evolução histórica, né, como a antropologia ela começa a se desenvolver a partir da descoberta do Novo Mundo, a partir ali do final do século XV, início do século XVI, né, a forma como se deu esse contato inicial entre os descobridores europeus e os nativos, né, como essa relação foi marcada pelo preconceito, pela estranheza, a recusa, a não aceitação, ao mesmo tempo a existência de uns que pregavam a recusa, a não aceitação desse estranho e daqueles que defendiam, aqueles que se fascinavam por esse estranho, que viam nesse estranho um ser bem mais evoluído do que aquele que era enxergado pelos mais preconceituosos, e esse debate se deu no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo da antropologia, que então surgia de uma forma bem diferente daquela que hoje ela se apresenta, né? Então, a questão do bom selvagem, do mal civilizado, do mal selvagem e do bom civilizado, dessas duas teorias antagônicas, nós vimos também, né? Um dos fatores que fazia com que houvesse esse preconceito, nesse preconceito era profundamente influenciado pela influência teológica, né, pela influência religiosa, especialmente da Igreja Católica, que era predominante na época. Nós estamos falando de um período em que não existia ainda o protestantismo, que vai se instalar de forma na contemporaneidade desses fatos, né? Então, nesse mesmo momento, né, final do século XV, início do século XVI, em que ocorrem as grandes navegações, logo em seguida vem o Renascimento, e 1 a 2 décadas depois nós temos aí a consolidação do protestantismo na Europa. Então, é um momento histórico muito significativo, muito importante, que até os dias atuais traz grandes, consequências, repercussões. E é nesse momento histórico que também vem o Renascimento, uma nova forma de ver o mundo, né? Um momento em que a arte substitui a religião como forma de alcançar a Deus. É a época em que grandes artistas, os maiores talvez da história, se concentram ali, surgem todos ali na Itália renascentista, né? E também outros surgem em outros países, mas o destaque maior é dado a pintores como Leonardo da Vinci, como Michelangelo Buonarroti, como Rafael de Sanzio, né? Donatello e vários outros que vão surgindo nesse período e fazendo com que a arte tenha um dos seus momentos mais significativos, mais importantes em toda a história. Então, é um período de transformações sociais profundas, é um período de resgate do humanismo, né, do antropocentrismo, a ideia de que o homem está no centro e não Deus. O teocentrismo ele é substituído pelo antropocentrismo no Renascimento, né? E aí as reflexões acerca do homem elas vão passando por um processo de desenvolvimento, seja no campo filosófico, seja no campo jurídico, havendo mais no campo filosófico e sociológico, havendo um destaque também no campo da política, a época em que viu Maquiavel, né, também um dos
baluartes da sociologia, da teoria do Estado, da ciência política, né? Da filosofia, de certa forma. Então, nós temos surgimento de grandes pensadores, nós temos grandes obras de arte nesse período, né? E uma contestação muito forte à Igreja Católica, que estava envolvida em corrupção, em depravação, né? Em crimes. Então, é um período também de transformação religiosa com o protestantismo. É o momento também que surge uma nova visão de mundo, e tudo isso vai interferir diretamente na antropologia, uma vez que a antropologia, como já vimos, é a ciência que estuda o homem em todas as suas relações. Depois nós vimos que no século XVIII foi dado um grande salto para a reflexão antropológica. Que aspectos, né? Já fizemos esse destaque, estamos apenas revisando aqui. O conhecimento positivo do homem, ou seja, um conhecimento de teor científico é buscado acerca do homem. O homem, até então, ele era aquele que estudava o objeto. O objeto estava dele dissociado. E a partir daqui, como nós já vimos, o homem passa a ser também objeto de estudo. Esse conhecimento positivo do homem não significa ainda o surgimento do positivismo. Né? O conhecimento positivo do homem aqui no sentido de conhecimento científico do homem. O positivismo surgirá no século XIX. Né? Terá uma grande influência sobre a sociologia, como nós já vimos no mês passado, sobre o direito, mas também terá uma influência relativa sobre a antropologia, que começa aí no século XIX a se consolidar como ciência. Então, o homem, ele não é mais apenas o sujeito, mas ele pode ser também, a partir do século XVIII, objeto de estudo, objeto de conceituação, objeto de reflexão. Então, ainda no século XVIII, nós vimos que surge aí uma necessidade de refletir acerca do outro, relativizando o outro. Até hoje, essa relativização ela é bastante difícil nas mentes mais preconceituosas, nas mentes mais retrógradas, naquelas pessoas que têm pouca leitura, aquelas pessoas que têm nenhum ou pouco conhecimento antropológico, sociológico. Elas não entendem, desculpem, elas não entendem que devemos aceitar o outro com seus valores, com sua cultura, com seus hábitos, com seus costumes, por mais que esses valores, cultura, hábitos e costumes sejam diferentes dos nossos. Por mais que haja essa diferença, nós devemos aceitar também como legítimas essas práticas que vigoram em uma sociedade distinta da nossa. Mas em tal cultura, tal cultura é uma cultura inferior, porque eles têm tais e tais hábitos. Não, isso não existe. Não existem culturas inferiores. Não existe cultura e subcultura, existe cultura. Essa ideia de que existe uma subcultura é uma ideia preconceituosa, é uma ideia etnocentrista, é a ideia de quem acha que a sua cultura, que os seus valores, que os seus hábitos são superiores aos de outra cultura, aos de outro povo, que professa outra religião, que tem outras práticas políticas. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Não existe superioridade religiosa, cultural, social, jurídica. Existem culturas diferentes e essa relativização ela é fundamental. E a antropologia ensina isso, né? A antropologia nos ajuda a compreender essa necessidade de relativização. Há também no século XVIII uma certa ruptura com aquele humanismo que já se estabelecia desde o Renascimento,
e com racionalismo, porque é o século chamado século das luzes, é o século do iluminismo. E o iluminismo vem com toda uma percepção nova de mundo, uma percepção, assim como o Renascimento trouxe uma percepção diferente daquela que prevaleceu durante a Idade Média, nós temos com o iluminismo também o rompimento com certos padrões do Renascimento e uma prevalência, uma superioridade do científico, né? Revolução científica que se estabelece aí. Também no século XVIII se passa a valorizar mais a observação do que a reflexão, porque até então o observador era o viajante, era aquele que ia a essas terras e entregava para os filósofos que ficavam em seus gabinetes aquilo que eles tinham observado, as anotações daquilo que eles tinham observado. Então, aquele que escrevia sobre o selvagem, aquele que escrevia sobre o nativo, era um indivíduo que não tinha passado por nenhum contato direto com esse nativo, com esse chamado selvagem, que depois passa a ser chamado de primitivo. Então, não havia nenhum contato desse filósofo, desse acadêmico. Ele escrevia sobre algo que ele não tinha vivenciado, a partir das anotações do viajante. E as anotações do viajante podiam ser anotações imperfeitas, incorretas, muito limitadas pelo preconceito, pela visão de mundo dele. Então, o filósofo, o estudioso, o professor, o acadêmico, que ficava na Europa, na sua sala, no conforto do seu gabinete, escrevia sobre aquilo que ele não tinha visto e que lhe era relatado por viajantes. Então, ao estudioso cabia apenas refletir sobre aquilo que outro tinha observado. E a partir daí passa a existir um processo diferente, né? Há até um embate entre, não lembro exatamente se é entre Bougainville e Montaigne, há um embate entre filósofos e viajantes nesse período, quando os filósofos disseram assim, quem dera todos os viajantes fossem filósofos, e aí os viajantes, quem dera todos os filósofos fossem viajantes. Então, havia esse preconceito recíproco, mas o filósofo dependia do viajante para as suas anotações. E aí chega um determinado momento que esse estudioso, ele decide se deslocar para conhecer o seu objeto de estudo e não ficar recebendo informações de terceiros, né? Também no século XVIII, há esse embate entre o saber científico e o saber filosófico, qual dos dois tem mais validade, qual é a natureza do saber científico, qual é a natureza do saber filosófico. Há também aí uma antropologia que até então era historicista, depois ela vai mudando o seu perfil, né? E chegamos ao século XIX. O século XIX é um século de profundas transformações, um século em que o mundo mudou radicalmente. A Revolução Industrial já havia se estabelecido desde o século anterior, já era uma realidade. Como consequência, nós temos aí uma grande... Como consequência, ao mesmo tempo, como causa, né? Porque é um processo que já vem se estabelecendo, alguns séculos antes já vem se estabelecendo, a ascensão do capitalismo, mas aí nós temos a consolidação do modelo capitalista. E nós temos toda uma série de transformações, vem o marxismo, o positivismo antes, depois o marxismo no campo da filosofia. É um século extremamente rico, é um século extremamente rico no campo da literatura inglesa, literatura francesa, a literatura mundial, né? Em termos de Ocidente, nós temos, digamos assim, o ápice da literatura na Inglaterra, nos Estados Unidos,
no Brasil, na França, no século XIX. O século XIX é um século extremamente rico culturalmente, né? E isso faz com que muitas transformações, assim, de forma bem acelerada, ocorrem muitas transformações no modo de viver, inovações que vão surgindo, progresso civilizatório muito acentuado em alguns termos, porque ao mesmo tempo o homem ainda valoriza a escravidão, que é um atraso, é um retrocesso em milênios. Então, são sociedades extremamente contraditórias em que convivem a tecnologia, a alta tecnologia, as grandes descobertas, invenções, assim, num ritmo vertiginoso acontecendo, ao mesmo tempo em que a ciência se desenvolve de forma nunca antes vista. Nós temos o retrocesso nas relações sociais, com situações como o machismo exacerbado, né? Existe até hoje em alguns lugares, como no nosso país, o racismo e a escravidão, que são mazelas da humanidade. Então, nesse período do século XIX, o mundo se transforma de forma vertiginosa, de forma muito acentuada. E surge aí a ideia, né? Surge a ideia não, a certeza para alguns de que estaríamos num processo civilizatório muito acentuado. Mas será que esse processo civilizatório, e isso acontece também nos dias atuais, ele é um processo sempre questionável. Existe progresso onde existe escravidão? Não. Existe processo civilizatório onde existe desigualdade? Não. Existe processo civilizatório onde não existe democracia? Não. Existe processo civilizatório onde o progresso não é acessível a todos? Não. Mas nós verificamos no modelo capitalista que se fala muito em processo civilizatório, mas não se procura corrigir essa desigualdade que gera todas essas consequências. Por isso eu coloquei em itálico, né? Poderia ter colocado entre aspas, processo civilizatório. Que processo civilizatório é esse? Independentemente dessa percepção acerca do que vem a ser o processo civilizatório, é importante destacarmos que no século XIX se apresenta uma nova visão de mundo. Pode-se dizer que a cada século se apresenta uma nova visão de mundo, mas aquela mais influente, a visão de mundo mais após o Renascimento, é aquela trazida pelo mais contundente após o Renascimento, é aquela trazida pelo século XIX, no momento pós-revolução industrial e ascensão e consolidação do modelo capitalista. E vem novas descobertas científicas em várias áreas sobre as quais a ciência se debruça, né? E isso faz com que haja essa ideia de progresso, né? De avanço a um modelo civilizatório ideal. Mas é o século XIX também que surge o positivismo, surge o marxismo, como eu já falei, e o positivismo ele é extremamente importante para o século XIX. A doutrina positivista, como nós vimos no semestre passado, em Sociologia Jurídica, a doutrina positivista, ela prega a prevalência da ciência sobre todas as outras formas de conhecimento. O conhecimento científico passa a ser visto pelo positivismo como o conhecimento mais importante. Nós temos a lei dos 3 estados de Comte, a lei dos 3 estágios, que nós vimos semestre passado, que nós revisaremos ainda nessa aula de hoje, que fala no estado teológico fictício, estado metafísico ou abstrato, e por fim o estado científico ou positivo, sendo esse último estágio ideal para o homem, o estado em que a ciência é responsável por
responder a todos os questionamentos. Então, no modelo positivista, que se estabelece a partir do século XIX, no campo da sociologia, e que acaba se espalhando por várias áreas do conhecimento, a ciência ela deve predominar. O estado ideal é aquele que o homem alcança ou é alcançado pelo conhecimento científico, que também é chamado por conta de conhecimento positivo. É nesse período em que a sociologia se consolida como ciência, ao mesmo tempo em que a antropologia também se consolida como ciência. E também é um período em que se vê como estranho tudo aquilo que é externo à história e é externo à cultura. Ah, mas como assim, Flávio? Vejam bem. Os chamados selvagens, depois passam a ser chamados de primitivos, aqueles povos indígenas que estavam aqui no Brasil, por exemplo, eles não eram parte da história dos europeus. A história construída até então, qual a história? Onde poderiam se cruzar a história dos europeus brancos com a história daqueles indígenas? Era como se eles estivessem fora da história. Pelo menos até o momento em que foram descobertos. Mas mesmo assim, esses indivíduos, mesmo depois de descobertos, eles não eram atores principais dessa história ocidental. Eles eram, no máximo, aí, atores secundários, coadjuvantes. Porque todo o conhecimento histórico que se tinha desde a antiguidade não incluía essas civilizações, não incluía essas comunidades. Não era como, por exemplo, estudar a Grécia Antiga, já estava nos livros de história. Roma, desde a antiguidade. A cultura judaica, islâmica, tudo isso estava no roteiro histórico, digamos assim. Essas comunidades indígenas, elas não tinham história. Na nossa concepção, a concepção etnocêntrica do europeu. Quando eu digo nossa concepção e falo em europeu, porque nós descendemos, né, nós ainda éramos, à época, 6 milhões de índios aqui. A nossa descendência, ela vem desses índios que aqui viviam, vem dos negros que vieram da África e vem do europeu que aqui se estabeleceu, especialmente o português. Então, nós temos essa mistura entre uma raça que dizia que tinha história e que as outras não tinham história. Até porque as outras também estavam fora da nossa cultura. O que não acontece hoje, a nossa cultura, a cultura brasileira, o que há de mais rico na cultura brasileira vem do índio e do preto. Vem do indígena, que aqui já estava, e dos africanos que para cá foram trazidos. E tem também uma forte influência portuguesa, em alguns lugares francesa, alemã, mas uma grande influência na cultura brasileira é verificada com relação aos costumes, aos hábitos, à alimentação do índio e do africano, do preto, que veio para cá escravizado. Pode-se dizer que são a base da nossa cultura. Os nossos hábitos alimentares, as nossas festas, as nossas comemorações, muitas delas, muitas das nossas tradições folclóricas, elas vêm dessas duas culturas. Mas, naquele momento, se entendia que tanto essa cultura
africana, como a cultura indígena, estavam fora da história branca, da história europeia. E isso decorria de um forte preconceito que ainda existe hoje em relação a esses povos, a essas comunidades, né? No século XIX, tem algumas características como aquele sentimento que o homem passa a ter. Isso já começa no século XVIII, a partir de Rousseau, mas aquela ideia de que o homem era feliz no estado de natureza. Nós vimos isso em sociologia jurídica, e eu creio que vocês também viram isso em ciência política. A ideia predominante em alguns autores no século XVIII, né? Rousseau se destaca nesse sentido, aquela ideia de que o homem era feliz no estado de natureza, a ideia de que o homem é bom e que a sociedade o corrompe, a ideia de que os homens viviam, ao contrário do que pregavam autores como Hobbes, né? A ideia de que o homem vivia num estado de felicidade, de nostalgia, ou um estado de felicidade, desculpem, num estado de pureza, de bondade, que há uma ruptura quando o homem sai do estado de natureza para o estado de sociedade, para a chamada civilização. O contato do homem com as instituições por ele criadas, o contato do homem com algumas das instituições por ele criadas, o contato do homem com o direito, enfim, tudo isso vai, de certa forma, embrutecendo o homem, ou criando, trazendo a corrupção, o mal, e fazendo com que aquele estado ideal, natural, fosse substituído por um outro estado, menos desejável. É muito influência, eu vejo isso também como influência de uma tradição bíblica, né? De uma metáfora, né? A metáfora do Éden, que o homem vivia no paraíso, que o homem vivia de forma idílica, né? Num paraíso criado por Deus, né? Que foi presenteado ao homem, e o homem vivia ali em paz, o homem vivia em harmonia com os seres que o cercavam, com os animais, com todo o ambiente que o cercava, e de repente o homem quebra aquele pacto feito com Deus, e aí ele é jogado num outro mundo, onde ele terá que viver de forma extremamente diferente daquela. É claro, estamos diante de uma lenda, de uma mitologia, de uma metáfora religiosa, mas essa metáfora religiosa, a cultura, por mais que nós entendamos que algo não é comprovado, nós entendamos que algo não passa de lenda, não passa de metáfora, de uma alegoria, digamos assim, nós somos influenciados muitas vezes por essas ideias que nós achamos, entendemos como alegóricas, como fantasiosas. Às vezes nós somos influenciados até por aquilo que nós não acreditamos, mas nos nossos escritos, nos nossos atos, muitas vezes nós já estamos impregnados, porque culturalmente aquilo nos foi imposto, desde crianças. Tem toda uma ideologia cristã, uma ideologia religiosa, que muitas vezes nos faz acreditar em coisas que depois nós entendemos que não podem ser verdadeiras, mas já estamos impregnados por elas. Então, no século XIX, há essa ideia. Não é um retorno ao Éden, não é aquela coisa de um resgate da ideia religiosa do Éden, mas uma ideia influenciada por essa metáfora, de certa forma, uma ideia de que o homem no estado de natureza era um homem feliz, sem leis, sem corrupção, sem Estado, e de repente o homem cria essas instituições e acaba se aprisionando, se corrompendo.
se matando quando não se adequa à realidade social ou ao sistema que ele mesmo criou. Vem aí a desigualdade, que supostamente não existiria antes. Isso é mais uma alegoria, mais uma metáfora, né? Então, o homem passa, no século XIX, a ter essa nostalgia com aquele estado de natureza que ele não viveu e que talvez ninguém tenha vivido. Aquele estado que tanto Hobbes, quanto Locke, quanto Rousseau falam em sua obra, né? É o cerne da obra desses três autores, né? A passagem, esses três autores contratualistas, a passagem do estado de natureza para o estado de sociedade, para o estado de civilização. Então, a civilização é vista aí, por alguns, como algo que traz infelicidade. A felicidade estaria lá entre os índios que viviam em total liberdade, em contato com o meio ambiente, com os animais, uma relação pacífica entre eles, os índios que não matavam, que não sabiam o que era matar, que não concebiam a ideia de tirar a vida de um semelhante. Então, esse sentimento de nostalgia vai se estabelecendo, a nostalgia por algo que o homem não viveu, né? Aquele homem do século XIX não teria vivido, mas um sentimento de que o processo civilizatório ele traz infelicidade. É um sentimento que muitos têm até hoje. O sentimento de que a civilização, a gente costuma valorizar a civilização pelos progressos, pelos avanços científicos, pela tecnologia, pelos investimentos em tecnologia que são feitos, que vão fazendo com que a cada ano a gente se surpreenda com as novidades que nos são apresentadas, mas que não são acessíveis a todos, apenas a uma minoria. Tudo isso, todo esse encantamento que o homem tem com a civilização, ele tem como efeito colateral, podemos dizer assim, esse sentimento de infelicidade, porque nunca estamos satisfeitos com o que temos. O consumismo, as buscas do homem em obter cada vez mais e mais, e de repente ele percebe que na sua ânsia, claro, quando ele tem consciência, a sua ânsia de obter cada vez mais, ela pode gerar consequências como outros terem cada vez menos, gerar cada vez mais um processo de desigualdade que não é justo, não é correto, mas que é parte do nosso processo, do modelo capitalista. É nesse momento também que se transforma o selvagem em primitivo. A ideia de que o indivíduo é selvagem o termo selvagem vai sendo substituído. E nesse momento, no século XIX, há uma substituição desse termo selvagem, né, na literatura, na antropologia, pelo termo primitivo. Hoje nós falamos, em história do direito, por exemplo, nós falamos em direito arcaico. Alguns autores entendem que, acho que o John Gillison entende dessa maneira, que o termo direito primitivo, ele é, de certa forma, preconceituoso, né? Se fala em direito primitivo, é como se estivesse dizendo assim, o direito atrasado das sociedades antigas, e o direito das sociedades antigas é muito mais evoluído em alguns pontos do que o direito de algumas sociedades atuais. Se nós levarmos em consideração que foram direitos, foram normas, regras escritas há 5.000, há 3.000, há 4.000 anos, nós podemos dizer que vieram de sociedades extremamente avançadas no âmbito dessa reflexão jurídica. Não a reflexão jurídica como nós conhecemos hoje, mas um embrião de reflexão jurídica, digamos assim, em moldes extremamente avançados para aquela época. Também é o momento de surgimento da teoria evolucionista. Eu não estou falando aqui da teoria de Charles Darwin, teoria da evolução, que também surge nesse período e que também influencia alguns desses autores.
Charles Darwin é até hoje um dos mais respeitados, né? É considerado um dos mais importantes, para muitos, o mais importante nome da ciência, porque ele, a partir da sua teoria da evolução, ele desmistificou, ele tornou obsoleta a teoria criacionista, que já era contestada há muito tempo. A ideia de que existia um paraíso, Adão, Eva, Caim, Abel, né? Toda aquela história fantasiosa, alegórica, que as religiões cristãs, que o cristianismo e o judaísmo adotaram. Né? Algum tempo atrás, a Igreja Católica já não foi nem, acho que não foi nem com o atual Papa, já foi com o anterior, salvo engano, o Ratzinger, Cardeal Ratzinger, o Bento XVI, ou com João Paulo II, não me lembro exatamente, mas que reconheceu a Igreja Católica que aquela teoria criacionista é uma metáfora, é uma alegoria. Não existiu Adão, não existiu Eva. Aquela foi uma forma encontrada pelo homem para explicar o surgimento do mundo, dentro das suas limitações, dentro do seu conhecimento. E aí, isso passou a ser entendido como, principalmente no campo do cristianismo e do judaísmo, como uma regra absoluta, como uma verdade absoluta. E a ciência veio para provar que não foi assim. A ciência já provou que não foi assim que o mundo foi criado. Nós temos a teoria do Big Bang, nós temos a teoria evolucionista, ciência, que é diferente de superstição. São duas coisas diferentes. Você quer continuar sendo supersticioso? Acredito, uma questão de fé na sua superstição, ótimo. Mas a ciência não aceita superstição. Então veio Darwin no século XIX com a teoria evolucionista e revolucionou, comprovando a sua teoria, que hoje é aceita no campo científico. Só não é aceita aí pelos negacionistas, pelos criacionistas, né? Pelo pessoal da Terra plana, pelo pessoal que não aceita a ciência. Aí tudo bem, para esses aí, certo, no quadrado deles, né? Na superstição, na ignorância, burrice mesmo. Mas a ciência, ela opera num campo diferente da superstição. E aí vem as teorias no campo da sociologia, da antropologia, teorias importantíssimas com relação a ao modelo, à evolução que o homem atravessou no decorrer da sua história. Nós temos, por exemplo, Herbert Spencer, grande sociólogo inglês, um dos maiores nomes, talvez o expoente da sociologia na Inglaterra. Então, nós temos em Spencer a ideia de evolução distribuída da seguinte forma: ele vai falar em evolução. Tem duas visões de evolução em Spencer, tá? Nós temos essa e nós temos essa outra, certo? Essa primeira evolução, Spencer vai falar em evolução inorgânica, evolução orgânica e evolução superorgânica. O que seria? Qual seria a distinção? O que seria a evolução inorgânica, segundo Spencer? Seria aquele momento de formação dos corpos celestes no cosmos, criação do universo, por exemplo. Depois nós temos a evolução orgânica. O que seria a evolução orgânica? O aparecimento da vida. Posteriormente, segundo Spencer, nós temos a evolução superorgânica. E ela é representada por quê? Pelo surgimento da sociedade, pelo aparecimento da sociedade.
Então, evolução inorgânica. A formação dos corpos celestes no cosmos. Formação dos planetas, das estrelas, né, de toda daquele sistema espacial, digamos assim. Depois, com a evolução orgânica, surge a vida. A vida em todas as suas manifestações, não apenas a vida humana. E depois, na superorgânica, nós temos as sociedades. Essa é a primeira forma de evolução trazida por Spencer, bastante influenciado pela teoria de Darwin. E depois a evolução das sociedades também a partir das ideias de Spencer. Vem, em primeiro lugar, a sociedade simples, que é aquela formada pela família, núcleo básico de toda a sociedade. Essa é a sociedade simples, formada pela família. Depois vem a sociedade composta, que é formada por vários grupos familiares, por diversas famílias. Essas diversas famílias, elas formam os clãs. Os clãs. Então, os clãs são a união de vários grupos familiares. Depois, nós temos a sociedade duplamente composta. As sociedades duplamente compostas, esses clãs familiares se agrupam e formam tribos. Depois, nós temos essas tribos se agrupando em nações e, posteriormente, em estados. Nós temos aí, na teoria de Spencer, aquela ideia que é o cerne, a base da visão evolucionista, de que as sociedades teriam evoluído e que o máximo, o auge, o ápice da civilização seria a sociedade europeia branca do século XIX, com seus hábitos, com sua cultura, com sua literatura, sua música, né, seu direito. É uma ideia extremamente etnocentrista, como nós veremos a seguir. Mas a ideia de pensadores como Spencer é traçar uma evolução das sociedades, colocando, e aí muitos antropólogos vão colocar aquelas sociedades da antiguidade como sociedades primitivas, como sociedades selvagens, como sociedades menos evoluídas. O que não corresponde à verdade, porque, como eu já disse, algumas das sociedades antigas, elas eram extremamente evoluídas para a sua época. E se destacavam em áreas como a matemática, como a medicina, como a astronomia, o que não pode ser visto como um sinal de atraso. Não há como você considerar a sociedade egípcia do Médio Império, por exemplo, do Alto Império, como uma sociedade atrasada. A sociedade que construiu as pirâmides, a sociedade que desenvolveu formas de pensar no campo da matemática, procedimentos no campo da medicina, a técnica de embalsamar é uma técnica desenvolvida à perfeição pelos egípcios. Como é que se pode dizer que essas sociedades eram atrasadas? Mas há ainda, no século XIX, um resquício de preconceito quanto a isso, né? A ideia de que a sociedade ali do século XIX era bem mais avançada, ou era o modelo de avanço que deveria ser seguido. Os principais pensadores evolucionistas são o Henry Louis Morgan, James Frazer e Edward Tylor. Esses são os três
principais pensadores evolucionistas. Dentre eles se destaca mais, a gente fala mais, mais falar em Henry Louis Morgan, que vai traçar uma evolução de selvageria, barbárie, civilização. A selvageria é aquele momento em que o homem tinha contato apenas com a natureza, que sobrevivia retirando da natureza a sua sobrevivência. Depois ele descobre a agricultura, ele inventa a agricultura, a pecuária, né? Formas de subsistência que vão trazer para ele um conforto e uma segurança maiores, né? Então ele sai da selvageria para a barbárie e depois ele ingressa no processo civilizatório, em que ele vai dominar, vai se utilizar da tecnologia, já vai avançar bem mais. São avanços gradativos, mas há sempre, na visão evolucionista, essa ideia de que o primeiro estágio era mais bárbaro, né? Um estágio mais rudimentar, era um estágio mais primitivo, era um estágio de um conhecimento menos legitimado, até chegar à chamada civilização. E aí vem aquele questionamento, né? Nós somos realmente civilizados como nós achamos que nós somos? Hoje, século XXI, vocês acham que nós somos civilizados? Que o grau de civilização que nós atingimos é um grau desejável de civilização? Ainda existem guerras, pessoas ainda morrem de fome, milhões no mundo anualmente. Pessoas ainda sobrevivem catando lixo. Pessoas ainda vivem em condição de extrema pobreza. Pessoas ainda não têm onde morar, não têm acesso. Vivemos um mundo digital. As relações, elas estão cada vez mais se tornando relações digitais. E veio essa pandemia, né, que já dura mais de um ano, para digitalizar ainda mais, digitalizar é um termo errado, não, para informatizar ainda mais o mundo. As relações estão se tornando cada vez mais digitais. O emoji substitui o beijo, o abraço. Onde chegará? Que ponto chegará em termos de frieza essa relação? Essas relações humanas, né? Que nós estamos fazendo com a humanidade que nos foi dada. Então isso significa civilização? Nós somos mais civilizados do que aquelas culturas antigas? Ou de que os índios que nós descobrimos aqui há 5 séculos? Que são a nossa herança, parte da nossa herança genética, vem deles. Qual é o grau de civilização desejável? É esse que afasta as pessoas? A tecnologia tem grandes benesses. Não fosse a tecnologia, não fosse a internet, como seria a formação de vocês? Estaríamos todos em sala de aula, alguns morrendo, muitos, né? Morrendo, perdendo a vida, ou estaríamos todos sem condições, professores desempregados, tendo que sobreviver de uma maneira, de alguma outra maneira, alunos sem a formação devida, sem poder exercer, tendo que adiar o seu sonho de exercer a sua profissão, de ser médico, de ser advogado, de ser engenheiro, de ser sociólogo, o que quer que fosse. Ou teria que se fazer uma escolha, né? Ou isso,
ou interromper a formação, ou manter a formação e muitas vidas serem perdidas. Não fosse o avanço tecnológico que nós alcançamos, isso não teria acontecido. Porém, também poderia não ter acontecido a pandemia, da forma como se manifestou. Afinal de contas, o deslocamento das pessoas pelo mundo, podendo trazer a pandemia para uma determinada comunidade que ainda não tinha sido infectada, ela também seria mais reduzida. Se não tivéssemos os meios de transporte mais modernos, como o avião, ou o automóvel também. Estaríamos mais isolados. E talvez não chegasse a todo o mundo, a todo o planeta, a pandemia. Talvez ficasse restrita a uma determinada região. Então, existem os males e os bens que acompanham o processo civilizatório. E muitas vezes é difícil pesar o que há de benefício e constatar o que há de benefício e o que há de malefício nessa relação. Augusto Comte, que nós já vimos em Sociologia Jurídica, como eu já mencionei, que é um dos pais da sociologia, é o responsável pela criação de uma... Primeiro, é o responsável pela palavra sociologia, né? Foi introduzida por ele no nosso dicionário acadêmico. É também aquele que vai defender de forma veemente, no século XIX, a criação de uma ciência, de um campo do conhecimento que estuda a sociedade, no caso a sociologia, que só veio a ser sistematizada um pouco depois, a partir do trabalho de Émile Durkheim. Mas são dois grandes, são os principais responsáveis pela difusão, pela divulgação da reflexão positivista no século XIX. Durkheim, no século XIX, século XX. Então, Comte, ele diz que a sociedade teria passado por 3 estágios, a humanidade teria passado por 3 estágios, ou 3 estados. O estado teológico fictício, aquele em que o homem explicava os fenômenos, todos os fenômenos sociais, naturais, a partir da religião. Prevalece aí a superstição. É aquele estado teológico fictício, é aquele estágio em que tudo é atribuído a Deus ou aos deuses. Chove porque Deus quer. Chove porque existe um Deus da chuva que manda a chuva para aquela comunidade, aquela nação, aquele povo, aquela cidade. Se chove, é porque, dependendo da situação, pode ser uma maldição, uma desgraça, uma tragédia, como no dilúvio bíblico, por exemplo, ou pode ser uma bênção, né, para favorecer a colheita, a plantação, aliviar o clima, sensação de calor. Quer dizer, as explicações para todos os fenômenos, a seca, a chuva, o maremoto, terremoto, todos os fenômenos são explicados a partir da superstição, da religião. É um estágio extremamente, digamos assim, de muita intensidade na história do homem e que tem resquícios até hoje. Flávio, como é que no mundo que nós vivemos hoje, em pleno século XXI, ainda existem resquícios? Existe sim. As pessoas acreditam que se chover no dia 19 de março, dia de São José, dia consagrado a São José, o inverno será bom.
Pelo simples fato de que no dia 19 de março choveu. Isso é superstição, gente. Isso não é real. Não é real por causa de uma simpatia nas festas juninas, no dia de Santo Antônio, a mulher achar que vai casar, né, mais rapidamente, né, que Santo Antônio vai trazer o seu marido. São superstições que até hoje prevalecem no imaginário das pessoas, de algumas pessoas. Então, como é que não existiria superstição, né, nas sociedades primitivas, arcaicas, se em pleno século XXI, principalmente, deve-se levar em consideração no catolicismo, né, nos países onde o catolicismo, porque o protestantismo não existe essas crenças. O protestantismo europeu, por exemplo, tem essas crenças de que um santo, porque não existem santos, em primeiro lugar, para o protestantismo. Eu vou casar porque eu fiz uma promessa à ação fulano de tal. Não existe isso nessa concepção. Então é uma questão cultural. Nós herdamos muito, até porque o cristianismo primitivo, ele herdou muito dos hábitos pagãos. É fundamental, gente, eu preciso reiterar isso, é fundamental que vocês leiam como alunos de direito, né, e como também interessados na antropologia, como alunos de antropologia agora, né, de sociologia, de filosofia, é muito importante que vocês leiam História do Direito, vocês leiam uma obra chamada A Cidade Antiga, de Fustel de Coulanges, que é uma das grandes referências antropológicas também do século XIX. É fundamental ler aquela obra para compreender no campo do Ocidente como surgiu a família, como surgiu a propriedade, né, como surgiram as manifestações, algumas manifestações que até hoje nos acompanham. É fundamental conhecer o passado para entender o presente. Saber daquilo que nós vivenciamos hoje, o que é reflexo de um passado mal resolvido, o que é reflexo de uma influência positiva do passado. É fundamental conhecer a obra de Comte, conhecer a obra desse livro, Fustel de Coulanges, o Henry Lewis Morgan, né? Tem um livro chamado Textos Básicos de Antropologia, e esse livro, Textos Básicos de Antropologia, que vocês conseguem, inclusive, baixar na internet, naquele site que eu já passei para vocês, vocês conseguem baixar facilmente esse livro, coisa de segundos, e, se não me engano, é o primeiro capítulo, que é um texto de Henry Lewis Morgan, pensador evolucionista, a quem eu me referi há pouco, e que ele vai tratar dessa questão, dessa evolução. Texto ali de 7, 8 páginas, um artigo muito interessante para vocês compreenderem, né, o pensamento de um dos expoentes, né, um dos homens importantes da visão, da forma de pensar evolucionista, do evolucionismo social. Então, o evolucionismo social, ele busca conhecer a nossa origem, de onde nós viemos. A teoria bíblica criacionista, que foi no campo da ciência derrubada no século XIX, ela traz a ideia da criação, né, de Adão, de Eva, etc. Já o pensamento evolucionista, o evolucionismo de Darwin, traz uma perspectiva totalmente diferente da evolução. A Origem das Espécies, de Charles Darwin, é um livro fundamental. É uma obra fundamental para a compreensão dessa visão de mundo que passa, a partir do século XIX, a influenciar a ciência e passa a ser a visão de mundo defendida hoje pela ciência.
Essas sociedades antigas, aí vem aquela discussão, né? Aquela ideia de que teríamos evoluído das sociedades mais simples para as sociedades mais complexas. Mas havia complexidade também nas sociedades antigas. Nós não podemos dizer que uma sociedade antiga, com seu sistema de leis, com seu sistema judiciário, seu aparato policial, com sua arquitetura, com sua medicina, com sua tecnologia de ponta para a época, nós podemos dizer que a sociedade, nós não podemos afirmar que eram sociedades atrasadas, que eram sociedades rudimentares. Para aquilo que o homem podia alcançar naquele momento, algumas das sociedades eram extremamente avançadas. Então, será que é correto dizer que essas sociedades eram simples e nós chegamos hoje às sociedades complexas? Ou não seria mais correto afirmar que nós temos hoje uma complexidade diferente da complexidade que se verificava naquelas sociedades antigas? São sociedades igualmente complexas, mas uma complexidade, se é que podemos falar assim, uma complexidade mais limitada. Aquilo que nós possamos entender hoje como sendo mais ou menos limitado. Vejam bem, elas podiam ter sido sociedades mais simples na sua organização. A sociedade, por exemplo, em que nós tínhamos ali o núcleo, tudo girando em torno do núcleo familiar, é claro que é uma sociedade bem diferente daquela que nós vivemos hoje. Que a família continua sendo a base, o centro, mas nós temos toda uma série de outras relações que vão se manifestando na vida do indivíduo até chegarmos a um grau de complexidade bem mais abrangente. É óbvio, são graus de complexidade diferentes, o que não quer dizer que seja, o nosso caso, uma sociedade complexa, no caso daquelas sociedades, uma sociedade simples. Não. Também vão se desenvolvendo os chamados elementos, nós podemos chamar de elementos de transformação da sociedade, desde as sociedades antigas. É o que mantém, são assim aqueles fatores extremamente significativos, relevantes no processo de evolução, de desenvolvimento das sociedades. As instituições sociais, a família. Quais são as instituições sociais mais importantes? As instituições familiares, as instituições educacionais, as instituições políticas, jurídicas, religiosas, né? São aquelas que dentro da sociedade se destacam. E todas as outras acabam decorrendo dessas aí, principalmente das familiares, religiosas e educacionais. São 3 modelos institucionais que foram se desenvolvendo no decorrer da história. E, como consequência, foram se desenvolvendo outros modelos. Na verdade, a instituição familiar, a instituição política, a instituição jurídica e a instituição religiosa, elas estão atreladas ali desde a antiguidade. Posteriormente, as instituições educacionais que vão decorrer da influência, vão sofrer a influência desses 4 modelos: o familiar, o religioso, o político e o jurídico. As instituições sociais, elas vão se desenvolvendo e em cada época elas vão tendo apresentando características distintas.
família. A princípio, hoje a antropologia já reconhece que a princípio, a história também, que a princípio as sociedades eram matrilineares. E aí tem uma discussão, alguns dizem assim, mas eram matrilineares e matriarcais. Todo o poder era centralizado na figura da mulher, como hoje nós temos o patriarcado, na figura do homem. Já os que entendem que não era assim. Eram matrilineares, mas não significa dizer que o poder, a força, estava nas mãos da mulher. Matrilineares, no sentido de que a linhagem era transmitida a partir da mãe e não do pai. Era a mãe que determinava essa questão. A mulher, ela podia ter filhos com quem ela quisesse. Ela escolhia. O homem casar não, estamos falando de um período anterior à instituição do casamento. O homem ia viver com uma mulher na casa da mãe dele. A figura paterna era quase insignificante. A relação da criança não era com seu pai, era com seu tio. A figura paterna era do tio. Por quê? Porque era o parente ali, o tio, o avô. O avô, nem tanto, o tio era o parente da mãe. O parente ali, na mesma linha da mãe, digamos assim. Não era com o pai. O pai era insignificante nesse processo posterior ao nascimento. Ele era mero reprodutor. A linhagem era estabelecida a partir da mãe. Então, a relação do filho era com a família, com os familiares da sua mãe. Esse modelo de família foi evoluindo. Posteriormente, ele deixa de existir na maior parte das sociedades, passando a prevalecer a figura do pai. Como nós temos hoje, aquela visão extremamente preconceituosa de alguns homens. Eu quero ter um filho homem para que o meu nome não morra. É uma coisa extremamente ridícula. Porque o seu nome, o seu sobrenome não morrerá se você tiver apenas filhas também. As suas filhas podem optar por manter o seu sobrenome. Hoje, a mulher pode, inclusive, optar, graças a Deus, pode optar por manter o seu nome de solteira, não precisar acrescer os nomes do marido, ou nenhum nome do marido, o que é extremamente justo. A mulher não precisa ter o sobrenome do marido, senhora, fulano de tal, não. Sobrenome, isso é uma coisa extremamente machista, ridícula. A mulher pode permanecer com o nome do marido. Alguns anos atrás eu fui padrinho de casamento de um ex-aluno com uma amiga, pessoa então relativamente próxima, e eu fui padrinho de casamento deles e ele adotou o nome dela. Ela passou o sobrenome para ele. Depois de casado, ele adotou o sobrenome dela. Então, são modificações na instituição familiar. Claro que isso não acontece em todas as culturas. É claro que não é em todos os países que isso acontece, que existe essa possibilidade. Mas é um avanço. É um avanço. No sentido da mulher ter o mínimo aí de independência, no sentido de dizer, não, eu quero manter o meu nome, não quero adotar o sobrenome do meu marido. O meu sobrenome é tão importante quanto o dele. Para mim, é mais importante do que o dele. O sobrenome dele é uma construção histórica da família dele, o meu é da minha, e a mulher vai e mantém o seu sobrenome e acabou a história. As instituições políticas
jurídicas, educacionais, todas essas instituições elas foram sofrendo alterações no decorrer dos milênios, dos séculos, e são extremamente importantes como elementos de transformação da sociedade. Também as invenções e as descobertas, porque elas proporcionam mudanças de hábitos que podem vir a ser fundamentais para o desenvolvimento posterior da sociedade. A invenção da imprensa, por exemplo, lá com Gutenberg, né, as grandes navegações, as descobertas proporcionadas pelo crescente avanço científico, a descoberta de vacinas, a descoberta de curas para determinadas doenças, de cura para determinadas doenças, a invenção de meios de transporte mais rápidos, a invenção do trem, depois o automóvel, o avião, o helicóptero, os navios. Quantas transformações não se operaram nas sociedades a partir dessas invenções? A invenção da internet, dos computadores, dos smartphones, há 2 séculos atrás do telefone, há 1 século e meio atrás, que era o que se podia pensar em um máximo em comunicação. Você ter um telefone na parede da sua casa, que você podia ligar para alguém que também tinha um telefone ali na parede da sua casa e atenderia. Isso era o máximo em tecnologia, 1 século atrás, umas décadas atrás. E depois vem a telefonia móvel, inimaginável algumas décadas atrás, o telefone celular. E vem a internet. E aí vem toda uma série de invenções ou de aprimoramentos de invenções com base nessa nova tecnologia. Eletrodomésticos com tecnologia Bluetooth, a tecnologia G5, contestada por alguns, defendida por outros. Quer dizer, as invenções e as descobertas, elas movem o mundo e transformam profundamente o mundo. A descoberta da cura para uma determinada doença, falar nem na Covid, nem pandemia, não. Digamos que uma determinada doença, ela faça com que as pessoas que têm essa doença, elas fiquem totalmente incapacitadas para a vida social plena, para o trabalho, para convívio social. E aí, de repente, chega a cura para uma doença dessas. Isso vai movimentar o mercado de trabalho, vai movimentar a economia, isso vai trazer transformações no sistema de saúde. Uma descoberta, qualquer que seja, uma invenção, qualquer que seja, ela pode ser benéfica para uma sociedade e transformar a vida das pessoas de forma inimaginável antes daquele momento. Então, o homem foi inventando, foi descobrindo no decorrer dos séculos o que foi fazendo com que ele evoluísse. A mesma coisa acontece com a forma de subsistência das sociedades, né? As formas de sobrevivência, o homem foi se aprimorando nesse campo, foi se aprimorando nessa área, buscando conhecer melhor a natureza, depois procurando extrair o máximo possível da natureza com a tecnologia que ele tinha, buscando até subverter, dominar a natureza, o que ele jamais conseguirá, procurando dar um sentido cultural à natureza, transformar a natureza em cultura, a partir de uma tecnologia, de mecanismos que o homem inventa ou que o homem descobre,
e que utiliza para esse fim. Governo também, as formas de governo que foram evoluindo no decorrer da história, de forma muito significativa, foram surgindo, com o passar dos séculos, novas formas de governo, foram surgindo novos regimes políticos. Em algumas sociedades o modelo era mais democrático, em outras era teocrático, em outras era ditatorial. Aos poucos, a sociedade foi evoluindo com relação às formas de governo. É claro que hoje ainda existem sociedades com modelos arcaicos ou com modelos que predominaram na história antiga e que permanece até hoje em algumas sociedades, mas são exceções à regra de evolução desses modelos. A linguagem também. A linguagem foi se desenvolvendo a partir do contato de alguns povos com outros povos. Aí tem um fenômeno muito interessante com relação à linguagem. Alguns falam em aculturação, alguns falam em subcultura, absorvendo os hábitos de linguagem, ou até o idioma das culturas dominantes, mais fortes. Esse é um fenômeno. Isso não quer dizer que aquela cultura seja uma subcultura, aquela que absorve, né? Mas a gente verifica, por exemplo, no Brasil, a gente utiliza muitos termos que não são da língua portuguesa. Know-how, um termo da língua inglesa. Self-service, outro termo da língua inglesa. Delivery, hot dog, cheeseburger. São todos termos. Check-in, check-out. Não são termos da nossa língua, mas nós já incorporamos, nós já absorvemos em decorrência da nossa aproximação, do nosso contato maior ou menor com outras culturas. Às vezes se usa um termo em inglês, em francês ou espanhol, alemão, para designar uma certa situação, porque dá um tom de erudição, né? É chique. E depois esses termos vão se popularizando e acabam ingressando no vocabulário cotidiano. A antropologia, ela reconhece essas interações. Claro, a linguagem é parte da cultura. E quando nós vimos a aula específica sobre cultura, nós veremos como isso se manifesta de uma forma ideológica, né? Muitas vezes imperceptível. De repente nós estamos falando, usando termos que não são da nossa linguagem, da nossa língua, do nosso dia a dia, que algumas décadas atrás não eram usados. E-mail. Aí a evolução da internet fez com que viessem termos que não existiam há 30, 40 anos atrás na nossa linguagem. E-mail, inbox, são termos utilizados para no nosso dia a dia. Poucas pessoas falam, eu vou lhe enviar um correio eletrônico, eu vou lhe enviar um e-mail. Recebi o seu e-mail. Raramente a gente fala, quando fala, recebi o seu correio eletrônico. A linguagem, ela vai passando por estágios, muitas vezes a interação cria, ou a influência de uma cultura sobre outra cria essas novas terminações para uma determinada linguagem que já são constantes em outra, ou até cria novos termos.
A família também. São grandes as transformações sociais ocorridas na família, no modelo familiar desde a antiguidade. Nós tomamos como por base de um século para cá, nós veremos que no Ocidente as famílias passaram por profundas transformações. Transformações que advieram de vários fatores. Transformações na condição da mulher, especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, em que a mulher teve que assumir um papel distinto daquele que assumia até então nos países que estavam em guerra. Então a mulher passa a se preocupar mais com as questões, não apenas com as questões domésticas, mas vai ter que preocupar também com as questões financeiras, né, de manter a família, de ser, enquanto o marido estava na guerra, algumas casavam com outros homens, algumas se desvinculavam dos seus maridos, mas outras, né, se mantinham à espera do marido. E aí, nesse processo, elas precisavam se manter, elas precisavam trabalhar, alimentar a família, se alimentar, ter os mecanismos necessários à manutenção da sua vida e daqueles que eram seus dependentes. E aí isso modifica, vai trazer posteriormente, não como consequência direta, mas vai, de certa forma, começar ali um processo que depois vai desaguar na busca por independência maior da mulher, né? A ideia de que ela é capaz de fazer qualquer coisa que o homem pode fazer, e é mesmo, nós sabemos disso, né? Então, todo um processo que ainda hoje existe muita resistência. Nós estamos no país mais machista, talvez, do mundo, um país onde a mulher tem menos espaço, no Ocidente, provavelmente é o Brasil, mas nós temos uma evolução nesse sentido. A ideia de família, né, passa a ser ampliada, né? O que é que pode ser família? Apenas o homem e a mulher com seus filhos? Não, se o homem tem um relacionamento com outro homem afetivo, uma mulher com outra mulher, isso não é família? É família igualmente. Já há essa percepção. Então, tudo isso vai evoluindo e transformando a sociedade, a religião, a predominância de uma religião de forma mais intensa numa sociedade, ela pode ser afetada, alterada, e posteriormente essa sociedade ter uma convivência, ter a sua vida ditada, pautada por princípios diferentes daqueles que eram antes ditados pela religião. A vida doméstica, a arquitetura, a propriedade, tudo isso que nos aprofundaremos na próxima aula, tudo isso pode ser, sim, elemento de transformação da sociedade e instrumentos importantes para a reflexão antropológica, digamos assim, ou de como se transformam as relações numa sociedade, sendo objeto de estudo da antropologia.